Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vini, criador e sócio do Sabores de Curitiba. E essa é a nossa segunda temporada do nosso podcast Me Passa a Receita. Mas antes vamos falar sobre o nosso patrocinador. A La Veleteira é nossa parceira de anos e está com uma novidade, os Snacks. A nova linha apresenta um lanche rápido e nutritivo, para quem quer praticidade e sabor no meio da rotina. São 5 opções disponíveis, cranberry, natural, nibs, pistache e aperitivo. O meu favorito é o de pistache, eu não vivo sem. Para mais informações, você pode apontar seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou entrar no site. Então, vai de snacks, sabor, nutrição e leveza em um só pacotinho. E o nosso convidado de hoje é o meu amigo Léo Macedo, um dos sócios e fundadores do Nanica. Além disso, ele tem outros negócios como o Mornings e o recém-inaugurado Meia Boca. Ele é um verdadeiro cool hunting. Já viajou o mundo inteiro atrás das melhores referências para o seu negócio. Ele também é professor, consultor, palestrante e fez parte da famosa lista Forbes 30 Under 30. E hoje conta pra gente um pouco do que ele aprendeu nessa trajetória. Bem-vindo, Léo. Obrigado, Vini. Obrigado, Sabores. Quero só lembrar que eu me sinto em casa aqui sempre que estou com vocês, porque se alguém me ajudou no começo, foi o Sabores de Curitiba. Então, muito obrigado, Vini, a oportunidade de novo. Muito legal, porque a gente sempre conversa, sempre que a gente se encontra, a gente lembra daquele dia que a gente se encontrou em São Paulo, quando o Nanica estava lá ainda na Augusta, ali na lojinha. Como é que é? Quantos metros quadrados tinha? 5 metros quadrados de loja. 5 metros quadrados. Eu fui lá para comer um hambúrguer que tinha ali do lado ali do Nanica, e aí a gente se encontrou ali. O Léo falou, não, vamos provar aqui minha torta. O Sabores também era pequeno ainda, estava começando, mas a gente foi lá, postou, e acho que é sempre legal lembrar dessa fase, né, dessa época. Então, hoje a gente vai falar sobre tendências de negócio, que acho que você é o cara que é referência, né? Você sabe, muita gente se inspira em você, segue teu Insta para acompanhar também sobre tendências de negócio. E eu acompanho muito você, a gente conversa bastante, e a gente sabe que você viajou aí o mundo para ir atrás de tendências para montar esse novo negócio que você é sócio hoje, que é o Meia Boca, que está aqui em Curitiba, que tem a cara e identidade de Curitiba. E aí a gente quer saber um pouco como que você estudou o mercado, onde você se inspirou, se você segue as outras pessoas, quando você viaja, como que você faz para buscar essas referências? Bom, vamos lá, ótima pergunta. Cara, é isso mesmo, né? Depois que a gente abriu o Nanica, a gente começou a ganhar aí visibilidade, e eu sou entusiasta da gastronomia. Eu não gosto de ficar parado, sabe? Parece que quando eu abro um negócio, ele deu certo. E o dar certo é só você estar feliz com ele, né? Já basta isso. Eu quero desafios novos. E realmente, viajei o planeta, né? Fui para 4 continentes para saber o que era a tendência de mercado nos países. Uma dificuldade hoje que a gente tem é de trazer esse choque de cultura de continentes distintos para tentar introduzir isso dentro do mercado nacional, né? A gente sabe que tudo depende também de que forma, de que público você quer atingir. E depois do Nanica, né, eu queria ter algo salgado, né? Voltando a falar aqui um pouco sobre tendências. Eu falo muito para os meus mentorados sobre criar subnichos dentro dos nichos, né? A gente via isso fora, a gente vê hoje um exemplo aqui como o Ultra Smash. Ele não deixa de ser um hambúrguer, mas você não pode comparar um hambúrguer alto com o Ultra Smash, né? O sabor ele é completamente distinto. Então fui para fora, fui estudar, trouxe alguns modelos de negócios legais para ver se viabilizaria dentro do Brasil, né? Dentro do estado do Paraná, São Paulo principalmente. Mas, cara, é muito louco, porque eu não sei se é porque nós brasileiros, nós somos muito apegados à comida com memória afetiva, né? O comfort food. E depois de ter estudado, ter comido, a gente testa aqui, né? Eu e o Ravi, meu melhor amigo, a gente testa. Vamos ver se faz, vamos ver se viabiliza, custo, essas coisas todas. A gente olha para fora, a gente vê que, cara, que o Brasil, Curitiba, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, tem muita coisa boa para ser melhor explorada, né? Então, por que eu abro Meia Boca? Porque eu fui para fora para conhecer negócio de fora, mas voltei para Curitiba para abrir um negócio de Curitiba para Curitiba. Porque é isso que é o comfort food, né? A gente estava conversando um pouco antes. A gente vê que é uma geração acima da nossa que estava acostumado a comer os sanduíches de rua curitibano, tradicionais hoje nas feiras livres, nas feiras gastronômicas, um pernil com verde, um ambulante de mignon. Então eu quis unificar tudo isso, né, do paladar afetivo dos curitibanos, dos brasileiros, a uma qualidade diferenciada. A gente sabe hoje que, infelizmente, a maioria dos empreendedores da gastronomia, eles querem se preparar para a escala antes mesmo de ter escala.
Né? Então, esse gerenciamento de crise é importante eles fazerem, mas a gente precisa entender que a gente precisa crescer de passo em passo. Não adianta querer adiantar 10. Né? Eu tenho um exemplo aqui de uma empresa que eu investi, que foi querer comprar equipamento para crescer vezes 10. Calma, primeiro dobra o tamanho. Né? Então, eu olhei esse modelo de negócio, olhei para Curitiba e falei, eu quero ter a minha lanchonete curitibana. Né? Então, eu peguei o melhor de cada lugar daqui, sabe? Consegui trazer experiências diferentes, né? A gente vê um ambulante de mignon muito tradicional nos lugares em Curitiba. Eu trouxe um ambulante de mignon suíno também, né? Uma carne mal explorada, uma carne saborosa e barata, sabe? Então, principalmente o Meia Boca, ele é uma reinvenção do Leonardo Macedo. Voltando às suas origens, mesmo tendo conhecido o planeta aí para trazer alguma coisa mais ousada, eu preferi fazer o básico bem feito, porque Meia Boca é só o nome. É legal, a gente já foi lá, já provou e os sanduíches são bem gostosos. Mas eu acho que o legal de olhar para isso é que você viajou o mundo, viu tendências, né, das mais diferentes em diferentes continentes, e aí você olhou para dentro e viu a tua essência, que é o que você gosta, né? Você é muito curitibano, você gosta daqui, né? E aí você olhou e achou o caminho, né, que era uma tendência local, que às vezes estava ali na tua frente, que você não via se você não fosse para fora e visse tudo que está acontecendo. E aí acho que o que é legal da gente abordar aqui são essas diferentes gerações e comportamentos do consumidor. Então, essa faz parte também de quando você busca a tendência, né? Você olhar e ver lá. Isso era lá quando o pessoal ia no Triângulo, no Bar Triângulo, aqui em Curitiba. Era uma geração mais velha, né? E hoje a gente tem essa geração que é o teu bar, vai ali o pessoal mais jovem. Como que você consegue olhar e mesclar essa diferença de comportamento do consumidor com as tendências e montar um negócio que seja legal, que seja novidade, que o pessoal olhe e que os produtos também sejam novos, né? Porque você pega o ambulante, mas você faz essas releituras, você faz ele com mais qualidade, com produtos com mais qualidade, enfim, como que você olha nisso no geral? Ótima pergunta. Cara, é muito doido, né? Porque assim, primeiro ponto, a gente hoje vive uma fase muito do digital. Né? Então eu preciso comunicar de uma forma assertiva. E a gente tem visto muito hoje, as pessoas falam hoje o digital. Mas uma coisa que a gente não pode nunca deixar de lado é a barriga no balcão. Então, o que alicerça isso hoje? Eu conseguir trazer a geração dos clientes que frequentavam o Bar Triângulo, o Bar Mignon, por exemplo, que a gente tem como referência, o Bar do Pudim na pista do Gaúcho. Eu preciso ter um bom contador de histórias dentro do balcão. Né? Então, desde que a gente abriu Meia Boca, eu tenho tenho 2 sócios lá, mas eu estou todos os dias construindo o storytelling disso. Por quê? Porque realmente, de fato, eu pego as pessoas da nossa geração, mas são os filhos, são os netos das pessoas que consumiam lá. Né? E eu sou um cara que fui com a minha avó, fui com o meu pai. Então, a partir do momento que você constrói esse storytelling e repassa ao teu cliente, ele vai comunicar isso em casa. Porque, tipo, a apresentação dos nossos lanches, a gente serve naquelas fracalanzas antigas dos bares também. Né? O nome do nosso negócio é Meia Boca Comida de Balcão. Então é para remeter, nossa, o que é comida de balcão? Porque hoje em dia as pessoas perguntam, o que é a comida de balcão? A gente brinca com pequenas experiências que a gente dá para quem escolhe, opta por sentar no balcão. Eu comunico no Instagram assim, você chega aqui no Meia Boca e fala que é da diretoria. Se você fala que é da diretoria, você senta no balcão e você come com bisnagas, que hoje já não pode mais comer. A gente tem as bisnagas para nós que trabalhamos lá, mas a gente dá esse mínimo de experiência, que era como a gente fazia antigamente. Comer com a bisnaga. E é um pequeno detalhe, né? Que a pessoa às vezes tem uma preguiça de abrir o sachê, mas come metade da bisnaga. Né? Então, assim, a gente tem educado na comunicação da geração que a gente atinge hoje, que é diretamente nós, pelo digital que seja, ou pelo ponto que nós escolhemos nos posicionar, na Prudente de Moraes, né? Para quem ouve fora de Curitiba, é o ponto mais estourado da cidade, ali é a nossa rua hoje. Então a gente comunica dessa forma. Aí é engraçado que quando a gente fala isso pro público, eles falam, nossa, eu já comi com a minha avó, eu já comi com um tio. Eu falei, é isso mesmo, traz ele aqui para conhecer. E é engraçado que a gente começou a ver, aí depois, agora desde fevereiro, o público, uma geração mais velha chegando lá. Né? E o nosso grande pulo do gato ali é que a gente consegue entregar aquele sabor de chapa, que é aquele sabor do antigo, sabe? Então isso é transformador, assim, a gente tá vendo que a gente está conseguindo
atingir aí a todas as gerações. A gente já vê criança no Meia Boca, mesmo ele sendo uma lanchonete e bar. Eu brinco, ironicamente, eu chamo o Meia Boca de barchete. É a mistura de bar com lanchonete. Então, a gente é muito legal, assim, porque a gente está conseguindo abraçar um público, até por sanduíches de operações que a gente ouve que já fecharam, coisas que meu pai, que minha avó me falavam, assim, a gente conseguiu trazer para dentro do Meia Boca. Legal. Eu acho que e essa é uma tendência que a gente vê também um pouco em São Paulo, assim, né? Que a gente viu em São Paulo, que é o Seu Osvaldo, né? Algumas lanchonetes antigas que começaram a ficar no hype e na moda novamente lá em São Paulo. Você chegou a pegar isso de referência também ou não? E você acha que Curitiba ela é refém de modismos e ele gosta de coisas que estão em São Paulo, dão mais valor para que está em São Paulo do que para estar em Curitiba ou não? O inverso, em Curitiba lança tendência também, lança moda. Bom, vamos lá. Não, com certeza. São Paulo, São Carlos, Osvaldo, Burdog. Cara, a gente pegou várias referências, assim, sabe? O Marcelos, que não existe mais em Curitiba, Charles Burger. São lugares que eu adorava comer. São coisas que eu adorava comer. E não é nem não é nem querer fazer melhor. Eu queria fazer o parecido, só que diferente, sabe como? Uhum. Com a minha alma, sabe? Eu tô conseguindo externalizar o Léo dentro do Meia Boca. É por isso que o nome é tão debochado, né? Talvez porque eu sou meio debochado. Mas é muito doido, cara, porque assim, a gente escuta muito no Brasil inteiro, né, Vini? Hoje a gente tá com loja aí em vários estados do país, todas as regiões. E a gente escuta, né, que Curitiba é um lugar para se fazer teste, sabe? Na minha visão, eu não vejo ainda... É óbvio que nós temos Madeiro, temos Jerônimo, né, que acho que é impossível algum empreendedor não falar que tem como referência. São absolutos, assim, eles são muito profissionais, a excelência do produto também. Nem conheço para ficar puxando o saco, mas de fato eles são top. E a gente vê, é muito difícil, né, o caminho inverso. A gente vê São Paulo sim como referência. Nós temos os players de café aqui, né, que são referência no país todo, mas são exceções. Se a gente for ver o que vem para Curitiba e o que vai para São Paulo, vem muito mais de São Paulo do que vai de Curitiba, né? E acredito que sim, né? Porque assim, São Paulo, mesmo sendo uma cidade do nosso país, ele é um país à parte, que eu falo, sabe? Porque ela é muito grande. Ela é muito grande, né? Você consegue comparar hoje... Na realidade, São Paulo hoje tem mais restaurantes que Nova York. É muito louco, né? E a gente acha que, mas vamos para Nova York estudar tendência. Quer estudar tendência, vai para São Paulo. São Paulo tudo vende. Eu conheço lugares que vendem só cachorro-quente que vendem R$1 milhão, com espaço de 30 metros quadrados. Sabe? É quase impossível. Se eu falo os números do Nanica, as pessoas ficam em choque. Eu tenho loja que é a 900 metros uma da outra, dentro do top 5 de ranking, sabe? E por que eu acho que o caminho é contrário, Vini? Porque a partir do momento que você se posiciona em São Paulo, você vai conseguir se posicionar em qualquer lugar do país, sabe? A partir do momento que você se posiciona primeiro em Curitiba, você precisa aí galgar São Paulo, sabe? Então, digamos que São Paulo seja um atalho, mas o caminho é mais complexo, mais oneroso para o sucesso, né? Porque se destacar numa cidade como São Paulo, a gente faz comparativos, nós temos um grupo forte lá dos maiores players de delivery de São Paulo, e a gente compara, a gente faz um comparativo de... Cada bairro em São Paulo é um estado, não é uma cidade. É um estado. Olha que loucura que eu estou falando para vocês. Então, assim, a gente precisa tentar, né, falar a língua de todos, né? Do cara que tem um alto poder aquisitivo, do cara que tem um baixo poder aquisitivo. É óbvio que isso tudo depende do nicho que você quer atingir. Mas para mim, quando a gente que trabalha em comida, é só olhar pelos meus negócios... Eu quero atingir todos os públicos. Eu quero que todo mundo coma o que eu estou servindo, sabe? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar mesmo, mas também ter humildade de dizer que sim, São Paulo ainda está bem à frente, né, de tendências. A gente já está se posicionando. Acho que Curitiba aí já está, esses últimos 3 anos, tá passando Belo Horizonte. Começo a ter essa percepção. Acho que Curitiba já está na frente do Rio. Mas acho que Curitiba agora está passando Belo Horizonte, porque a gente tem muitos empreendedores bons em Curitiba, gente fazendo a diferença. Agora é só dar um empurrãozinho para eles irem para São Paulo, porque às vezes o pessoal tem medo. Falei, gente, eu também tive medo de ir para São Paulo, mas fui. Vai com medo mesmo. Sabe? Eu acho até que é isso. Acho que às vezes falta um pouco mais de... Eu não vou dizer coragem, tá? Porque é audacioso demais soltar isso. Mas às vezes até força de vontade. Vai para São Paulo, porque tem muita coisa boa aqui que está sendo subaproveitado, que em São Paulo vai ganhar dinheiro e vai ter felicidade também. São Paulo tem muita oportunidade, né? É o que você falou, é muita gente, tem de tudo lá, enfim.
foi, eu acho que o caminho que você fez ali com o Nanica lá no começo, né? Você saiu de Curitiba, você chegou a ter um bar aqui em Curitiba antes. Isso. E aí você fechou. Quebrei. Quebrou. Eu não gosto dos clichês, gente, mas eu quebrei mesmo. Também quebrei antes de ter sucesso, né? E aí você parou um pouco, aí decidiu ir para São Paulo para abrir o Nanica, que era uma torta que você adorava fazer, que você fazia, todo mundo gostava, elogiava, e abriu lá com pouco dinheiro, com muita força de vontade, esperança. E eu acho legal quando você conta que ia para a rua, quando sobrava as fatias de torta que não vendeu no dia todo, você ia lá e oferecia para o pessoal que passava na rua, na Augusta. Ali. De graça, isso mesmo. E acho que é isso, né? Você mostrar ali, você fez esse caminho para primeiro de São Paulo, agora você está fazendo outro caminho, com meia boca você está em Curitiba. Mas são momentos diferentes da vida, né? Exato. E acho que é isso que o empreendedor, o empresário tem que olhar também, o que ele quer naquele momento, né? Com certeza, né? Esse ponto que você falou aí é um ponto de interrogação que está me assombrando aqui faz uns 45 dias. O Meia Boca tem 5 meses, vai fazer 5 meses agora, é muito novo, né? Muito novo. Mas é muito doido você ter visto, você ter vivido uma realidade bem sucedida de algo de comida em São Paulo e você ver a rampagem, você precisa ter muita maturidade, você entender a rampagem de faturamento de um novo negócio. Lá em São Paulo, eu tenho muitos mais amigos, muito mais influenciadores para engajar com força e relevância. Amigos que você sabe, né? Celebridades, subcelebridades, né? Cozinheiros famosos. Em Curitiba, a gente, graças a Deus, temos grandes parceiros como vocês também para nos ajudar a engajar. Mas ainda o público curitibano ele não entende ainda a responsabilidade que eles têm como cliente dentro dos negócios, sabe? A gente não consegue ver tanta recorrência em Curitiba como a gente vê em São Paulo. Então já fazem semanas que me assombra eu estou pensando, considerando a possibilidade de abrir no Meia Boca em São Paulo, que era um negócio que eu não queria escalar. E abri, acho que uma segunda loja, só em São Paulo, sendo minha ainda, não é nenhuma forma. Estou escalonando para ficar gigante. Mas eu vejo muita oportunidade, porque hoje eu tenho muitos seguidores de São Paulo, e as pessoas perguntam, tem que ter algo disso com preço democrático. Minha meta hoje é ter os lanches mais baratos da Prudente de Moraes, em Curitiba. E se eu for para São Paulo para ter os sanduíches mais baratos da Rua Augusta? Não tem como não hypar, né? E se não hypar, eu vou lá dar lanche de graça na rua também. Usar a mesma estratégia, sabe? Então é muito doido, assim. A gente tá vivendo... Tô vivendo uma fase volátil, sabe? Porque o Meia Boca é promissor. Sexta e sábado acaba o pão, acaba os sanduíches. Graças a Deus, a gente tem visto o cliente voltar. A gente tem ouvido o buchicho. Cara, o sanduíche dos caras são muito bom. Porque é o simples bem feito. Meus lanches são todos decifráveis, sabe? Mas é pra você ter a experiência de sair de casa, se divertir e ter um bom atendimento. Uma coisa que eu falo, só complementando e finalizando aqui. Empreendedores da gastronomia, isso é muito importante. O melhor balcão de negócios e oportunidades que vocês vão ter sempre é o balcão da tua loja. É o caixa, é você estar limpando a mesa, é você estar conversando com o cliente se ele está sendo bem atendido. E isso gera recorrência, principalmente em Curitiba, para quem empreende aqui, Vini. Todo mundo gosta de falar, eu sou amigo do dono, eu sou tratado, o dono me recebe e tal. Cara, se isso traz, se o teu negócio precisa dessa curadoria, faça. Faça para ter um negócio perene, para ele durar. Não adianta só viver o hype e depois ver o teu negócio declinar, sabe? Então é importante isso. Mas o que eu vejo, agora saindo um pouco talvez do assunto de tendência, mas olhando para você, assim, você é um cara que gosta de estar na frente, né? Gosta de estar no balcão, de conversar com os clientes, de vender, né? Enfim. Mas tem empreendedor que não, que ele é mais retraído, ele gosta de ficar mais escondido, né? Tenho vários amigos que não gostam de aparecer na frente do restaurante, falar com o cliente, monta o negócio e fica nos bastidores, assim. Como equilibrar isso, assim? Você acha que tem um sócio, né? Talvez, não sei, o título não aparece tanto quanto você, mas enfim, você já teve alguns, ou sócios no Meia Boca ali. Como equilibrar isso? Você acha que abrir uma sociedade com alguém que tenha essa característica, que gosta de aparecer mais, ou, enfim, como que a pessoa se solta mais para ter um negócio que ela se sinta parte e ela esteja na frente do negócio? Cara, ótima pergunta também, Vini. Tem um trechinho de uma música da banda Fresno que eu adoro. Todo mundo precisa de alguém, né? Acho que não só na vida pessoal, no profissional. Então eu sou um dos apoiadores de que tudo tem que ter sócio, sabe? Se num casamento a gente se complementa, numa sociedade a gente se complementa. E é absolutamente normal a gente ver pessoas que se destacam numa área e outras se destacam em outra.
Eu brinco que o meu casamento perfeito com o Tito, que fundou o Nanica comigo, o Tito era o cara mais na dele, introvertido. E eu era o cara mais extrovertido. Então a gente fez um casamento perfeito. Eu era o cara que ia pro pitch de vendas. Então é importante a gente ter esse discernimento, sabe? Pô, talvez se você fala melhor, se você age um pouco melhor com o cliente, fica você no front. E uma coisa que a gente precisa entender é que dentro de um negócio, a gente não pode fazer o que a gente quer. A gente tem que fazer o que precisa ser feito. Sabe? Então, assim, quando a gente foi criar agora a sociedade no Meia Boca, nós somos em 3 sócios. Nós conversamos em 3 pessoas que se complementam. De fato, eu sou o maior falador dos 3, sabe? Mas um é o mais técnico, o outro é o mais administrativo e financeiro, sabe? Mas eu adianto, assim, que é importante. Eu já vi sociedades não ter ninguém com um perfil comercial. Modéstia à parte como o meu. Tem que ter alguém despojado. Tem que ter sócio, negócio só tem perenidade com sócio operando. E um sócio para operar não é só ele cuidar do compras, do contas a pagar. Ele tem que estar mantendo o cliente na loja, aumentando o ticket médio. É uma coisa assustadora, assim, sabe? Eu vejo nas mesas o cliente, se eu chego para falar, compra esse sanduíche aqui, o cliente compra. Porque o sócio operador, quando ele tem um pouco mais de oratória, sabe? Quando ele tem um pouco mais do tino de venda, ele fala com tanta convicção que converte. Sabe? Então isso é importante, sabe? Indico sempre ter sócios, perfis diferentes. E o cara do comercial, não importa se quer ou não quer. Você tem que ir fidelizar teu cliente no gogó. Não existe ferramenta mais eficiente que o gogó do sócio operador do negócio. Legal. Isso é importante saber, né? Porque eu acho que são perfis diferentes, né? A gente fala aqui dentro do podcast, a gente quer falar com empresários, com empreendedores, com quem já tem negócio ou quem ainda não tem. E tem gente que busca novos sócios ou chega lá a oportunidade que nem chegou para você. Para você ser sócio de um negócio que ou está abrindo ou que já abriu, mas que está mais ou menos assim, que talvez falta um empurrão, né? Que é o que você também faz um pouco nas tuas consultorias, no teus, Exato. E aí chega lá uma oportunidade e você olha lá. É legal você mapear e ver, entender, né? Tipo, eu faço parte disso ou não? Para mim não faz sentido estar ali dentro daquele negócio. Então, acho que é isso. O empresário tem que saber também onde que ele quer se encaixar, né? E agora vamos falar sobre um outro, vamos voltar para as tendências, que é falar um pouco sobre o que você acha que vem por aí. De tudo que você viajou, pesquisou, você acabou ficando na tendência meio local aqui, e com lanches mais tradicionais, mas você viu várias coisas acontecendo fora. O que você acha que está vindo de tendência aí? Bom, vamos lá. É muito doido, né? A gente vê hoje a onda do sorvete de casquinha, né? Soft. Em 2019, quando a gente ia inaugurar a loja do Nanica de Pinheiros, a gente ia lançar as casquinhas. Eu e o Tito fizemos curso de sorveteiro e tal. Veio a pandemia, não conseguimos trazer essa experiência. Então tínhamos tido essa percepção. 2 anos atrás também comecei a falar sobre tendência de mexicano. A gente vai começar a ver mais negócios mexicanos aqui também. O que acontece? Hoje em dia, para comer, não tá barato. Uhum. E hoje em dia, as pessoas... Em São Paulo, no eixo Rio-São Paulo, nas grandes metrópoles, a gente já vê isso. E a gente começou a ver isso em Curitiba. Então, a gente precisa de comidas mais ágeis. Sabe? Acredito muito aí que a gente vai começar a ver ainda mais negócios nichados. As pessoas começaram a entender, né? Eu sou um grande defensor do monoproduto, né, de negócios nichados. E vocês vão ver, começar a ver que eles vão começar a recriar produtos espremendo os nichos que nós temos hoje, né? Então nós vamos começar a ver negócio para vender só sushi, sem a complexidade de uma operação japonesa. Nós vamos começar a ver, por exemplo, a gente vê mexicanos hoje vendendo tacos e burritos. Vamos começar a ver negócios só com burritos, porque as pessoas querem hoje correr da geração de passivo hoje quer ter muito funcionário. Escreva o que eu estou dizendo. Vocês vão começar a ver negócios pequenos como são os The Coffees, essas marcas de café, né? Go Coffee, mais um café. Vocês vão ver negócios pequenos, extremamente subnichados. Sabe? Para faturar pouco, mas ajustar bem a última linha, né? Faturamento baixo para ter uma última linha alta, né? Então, eu acredito muito nisso. Falando de doce, por exemplo, acredito que a gente vai viver uma onda agora aí de cheesecakes. Acho que essa onda está vindo, a gente já começou a ver em São Paulo abrir alguns players disso. Acredito também que vai vir aí algum hypezinho de cookies. Eu vi um negócio no Tennessee mês passado, nos Estados Unidos, que serve a massa crua do cookie numa casquinha de sorvete.
Então, visualmente falando, é uma casquinha de sorvete, só que é uma massa crua de cookies. Para quem faz cookies sabe que a massa... Todo mundo gosta de comer um pouquinho da massa crua. Eu confesso que eu acho muito ousado, assim, sabe? O cookie em si ele já é com muita gordura. Você imagina você comer aquela crua ainda, né? Mas vai que pega, né? É só botar na mão das pessoas certas. Então eu acredito nisso, sabe? Eu acho que uma coisa também que as pessoas estão deixando de lado, como na mesma intensidade que antes da pandemia muitos restaurantes não olhavam delivery, pós-pandemia as pessoas estão acabando deixando de lado o salão. Mas não façam isso, gente. Existem públicos, principalmente a geração acima da nossa, é o público que não faz, não pede delivery. É o público que vai na mesa, que vai no restaurante, que quer ser atendido por um garçom. Garçom a gente não arruma mais hoje. A gente arruma bons atendentes. Mas garçom, só nosso pai, nosso avô, nosso tio-avô, é só desse perfil. Então, e a gente precisa entender que esse perfil ainda gasta muito. Então a gente precisa sim olhar para os salões. Eu acredito em Dark Kitchen muito, mas não só em Dark Kitchen. Isso eu falo muito. Meus mentorados vêm, eu só faço delivery, eu só faço delivery. Falei, cara, monta uma vitrinezinha. E é aquela coisa que eu falo, mas Léo, será? Eu falei, faz o que eu fiz. Eu montei uma lojinha de 5 metros quadrados com vitrine, onde eu podia até atender dentro do meu balcão. E montei 2 Dark Kitchen simultaneamente, na Moca e no Brooklyn. Sabe? Então assim, eu tinha entrega Zona Sul, Zona Leste, centro de São Paulo. Mas eu tinha um lugar para você entender, para você ver o que era o Nanica. Para você saber quem era o construtor do storytelling daquele negócio, sabe? Então, anotem. Subnichos vocês vão ver cada vez mais e operações cada vez menores. É isso que vocês vão ver a partir daqui para frente. Legal. Escutar você falando assim, abre a cabeça, a mente, porque eu lembro lá quando tinha o Nanica, que você postava lá que fazia filas para o pessoal comprar uma fatia de torta. E você não consegue fazer isso no delivery. Você até consegue, você fazia lá os stories lá de como é que é? Os bilhetes vindo assim, mas não é a mesma coisa, né? De você mostrar a fila, de o pessoal tá lá com um maluco querendo comprar uma fatia de torta. Então, faz parte, né? O que você falou, faz parte ter o ponto, o espaço ali para você também conseguir mostrar isso. E aí, voltando ali que você falou dessas tendências que está acontecendo no mundo, seja cookies, que eu acho que é muito influenciado pelas redes sociais. Então, Levan Cookie, né, em Nova York, que hitou, aparecia em tudo que era lugar. Então, a gente tem que olhar para as redes sociais também, consegue ter uma boa visão. Se você não consegue viajar, não consegue ir para fora, você consegue ter uma boa visão do que está acontecendo no mundo, nas redes sociais também. Mas também tem que tomar um pouco de cuidado para você não montar um negócio que vai acabar em 2 anos, vai foi otimista ainda. Né? 2 anos, enfim, a gente já viu várias outras tendências de frozen iogurte, de outras coisas que já vieram antes e que acabaram super rápido, né? Como que você também vê isso? Como que você consegue olhar e dizer, não, esse produto eu sei que vai se manter por um tempo ou não? Ele tem um prazo de validade. Porque tem empreendedor que monta um negócio com prazo de validade. Ele sabe que aquilo vai acabar e ele tem um tempo para dizer assim, eu vou ganhar dinheiro em 3 anos e ela vai fechar a sua operação em 3 anos. Eu acho meio arriscado, eu não sou muito desse tipo assim, né? Que eu não acredito muito. Mas existem pessoas que fazem isso. O que você acha desse modelo? Cara, vamos lá. Com muita humildade, assim, eu fugiria de produtos sazonais. O que é um produto sazonal, por exemplo? Sorvete, sabe? Tirando o sorvete soft, que a gente chama de sorvete quente, a gente vê um aumento de faturamento. Você pode conversar com qualquer player de sorveteria. Pega o iogurte, no mesmo exemplo, açaí. No verão vende muito mais, sabe? E no verão, por exemplo, eu como sobremesa vendo muito menos. Sabe? A gente surfa o inverno e as estações de clima mais ameno, mas no verão a gente sente isso, sabe? Então a gente hoje, o Nanica lançou sorvete também, sabe? Mas pegando diretamente sobre os nichos. Paletas. A paleta a gente viveu, eu acho que a maior rampagem de cima, o foguete subiu e desceu de ré na mesma intensidade. Uhum. Né? Porque assim, a gente precisa olhar para o produto, Vini? Sim, a gente precisa olhar para o produto, sabe? Mas o crucial hoje é posicionamento de marca. É posicionamento de marca. Eu confesso para você que eu não lembro de como as marcas, os players que se posicionaram de iogurte, frozen, as próprias paletas se posicionaram como marca. Os produtos eram sensacionais, sabe? Mas a gente precisa induzir o consumo de produtos sazonais fora das estações, sabe? Que sejam criar campanhas de preço mais barato, mais acessíveis. Mas uma coisa que a gente vê, né? É que nem, por exemplo, a sobremesa.
As minhas sobremesas, elas são óbvias que o ticket médio é muito mais alto e eu tenho muito mais venda pós-almoço e pós-janta do que qualquer outro alimento. Eu sou a sobremesa e eu sou o supérfluo. Então, quando a gente vai pensar em alimentação, a gente precisa pensar primeiro a comida. Qualquer negócio de comida, se posicionar como o meu, de refeição primária, vai vender mais que eu. Porque a sobremesa ainda é o supérfluo, é o adicional. É o que o brasileiro corta, se a grana está curta, né? Mas voltando a falar dos negócios, então eu acho que é isso. Às vezes falta um plano, uma estrutura de planejamento para poder viver as baixas estações, sabe? Porque eu tenho amigos que têm franquias de sorveteria que chegam a faturar 1/3 do faturamento. Só que aí o que é 1/3 do faturamento do verão? Aí o que acontece? A absoluta maioria desses negócios todos de produtos sazonais são franquias. E aí o que acontece? Eles querem seguir o plano de negócio, por exemplo, no quadro de colaboradores, o mesmo do verão para o inverno. Não dá. Não dá. Então, se ele está vendendo muito pouco no período sazonal, ele tem que apertar o teu custo de pessoas. Se no verão ele está com 10 colaboradores, no inverno ele tem que trabalhar com 3, 4, 2, às vezes, sabe? E tem que ter esse feeling, tem que ter essa ajuda por parte da franqueadora, tem que fazer curso. É muito importante essa comunidade, sabe? Mas o maior conselho em cima disso, esses produtos que a gente viu estourar demais, seguirem modismo, faltou posicionamento de marca. Sabe? Isso a gente. É legal, porque se você vê produtos hoje nichados, até como o Nanica, produtos extremamente nichados. Perene, o Nanica fez antes de ontem 7 anos. Já é tempo, né, gente? Já é tempo. Estamos com mais de 60 lojas abertas. Por que é perene? Porque a gente se posiciona como marca. Sabe? A gente quer estar sempre na mão dos maiores influenciadores, a gente quer estar sempre participando dos maiores eventos, custe o que custar. Sabe? Então é importante. E aí o que acontece? Como é que fica mais barato você posicionar a tua marca de um produto sazonal? Criando relacionamento. Onde é que você cria relacionamento? Voltamos para o seu balcão. A resposta está tudo lá. Produto sazonal, você consegue transformar ele num produto perene. Construa o storytelling e posicione a sua marca. Legal. E aí, acho que para finalizar, eu queria saber um pouco do que você já acertou de tendência e o que você acha que você introduziu em algum negócio teu e não deu muito certo de tendência. Eu lembro assim do Nanica, muito provavelmente você pegou uma torta que já era meio famosa aqui em Curitiba, não era famosa fora, mas acho que para mim o pulo do gato que você fez foi criar novos sabores. Não necessariamente uma tendência, né? Mas você criou, um monoproduto, pegou e criou novos sabores lá, de morango, né? As outras ali, agora nem sei quantos sabores tem ali no Nanica hoje, mas você foi criando novos sabores, então você fez algo novo ali. Mas ao mesmo tempo eu também lembro que uma vez em São Paulo você abriu um negócio de cachorro-quente, que acho que era o Vina. Vina. E aí, não que não deu certo, mas acho que foi um outro momento também de negócio de vida também que Ótima você estava pergunta. ali, né? Então, como que você já acertou, o que você errou, qual que é a tua experiência nesse caminho aí de tendências que você já viveu? Ótima pergunta, vamos lá. Cara, foi muito doido, porque foi assim, graças a Deus, né? Eu acredito muito em Deus, Vini, graças a Deus o Nanica deu certo muito rápido. E a gente pensou, vamos diversificar. O que as pessoas não conhecem em São Paulo? Cachorro quente. Mas conhece, claro, Léo, tem os prensados e tudo mais. E cachorro quente bom e barato. Então nós alugamos um espaço de 3 metros quadrados na Rua Augusta, frente para a rua, para vender cachorro quente curitibano, sem purê de batata, né? Que o paulista vai purê de batata. E nós ousamos levar cine. Os refrigerantes que a gente tinha no Vina era cine framboesa e cine gengibirra. E o adicional era a sobremesa do Nanica, a banoffee do Nanica. Cara, primeiro mês a gente vendeu 60 mil naqueles 3 metros quadrados. É um faturamento absurdo, fantástico. Só que a gente se olhou e falou, o que nós vamos fazer? O Nanica estava decolando como um foguete. Será que a gente dá conta? Acho que nós ficamos 4 meses abertos com o Vina. A gente não ia dar conta de ter outro foguete. E o caminho do Vina, o começo do Vina ainda foi melhor do que o do Nanica. Só que a gente não ia poder, e acredito que hoje a gente escolheu o negócio certo ainda. Foi a decisão mais assertiva. Tenho muita vontade de reabrir o Vina, né? A gente conseguiu ainda até ter a marca registrada, né? Que é um grande feito. Mas a gente conseguiu se posicionar com isso lá, sabe? Eu vi outras oportunidades de negócio, namorei um negocinho aqui, ajudei um outro negocinho ali, né? Mas isso até falar para os empreendedores, né? Porque eu sou entusiasta e sou investidor também.
em negócios pequenos, né? O empreendedor precisa entender que ele não precisa de 100, 200, 500 mil reais para abrir um negócio. Eu abri o meu com 7.500 reais e eu não sou melhor que ninguém. Então, se eu conseguir, você consegue. Qualquer um consegue, aí que tá vendo, né? Então, às vezes, precisa de um pouco mais de dinheiro, um pouquinho mais de dinheiro que isso, né? 20, 30 mil. E mais do que isso, que a gente chama de smart money, né? O dinheiro inteligente. Você ter alguém dentro do seu negócio para traçar estratégias, para trazer mais assertividade para negócio, sabe? Eu confesso para você, Vini, que eu acho que desde o Nanica eu não errei. Talvez eu não tenha acertado na veia até agora. Mas eu não errei em nenhum dos negócios, nenhum das minhas investidas, assim, sabe? Acho que tudo se posicionou. Mas uma coisa que às vezes falta é posicionamento do sócio operador. Sabe? Porque, cara, alguém falar pra mim que ama trabalhar sábado e domingo, pra mim é um mentiroso. Mas pra quem trabalha com gastronomia, é aquilo que eu já falei, é fazer o que tem que ser feito. A gente que trabalha com comida, a gente trabalha quando os outros estão descansando. Você tá fazendo comida suando na chapa, temperando a carne ali, enquanto o cliente está esperando o lanche que você está fazendo sentado no sofá dele. A gente que trabalha, fora que o pré-preparo é quando o cliente que vai nos consumir à noite está consumindo. Isso é um ponto também. Então, assim, você precisa ter esse discernimento. Você vai trabalhar com gastronomia, você vai ter que abrir sábado e domingo. Hoje eu converso com as pessoas que me procuram para dar consultoria, mentoria. Ai, putz, mas eu não quero abrir domingo. Domingo é o dia que você mais vai vender, filho. Aí a conta não fecha. Eu falo para todos os meus sócios e falo, até não só falar, sabe, Vini? Eu mostro. Que nem agora fizemos o Gastronomix no final de semana. Eu chegava para meus sócios, você tá vendo algum chefe aqui? Eu era o primeiro a chegar. Eu sou muito exigente comigo mesmo, em primeiro lugar, depois com os outros. E eu não só falo, eu mostro pelo exemplo. Então a gente precisa que o sócio operador, ele vista essa camisa. Porque não adianta nada ter um famoso como nós temos, ter famosos na sociedade. Você tem que se mexer. Quem construiu o storytelling que conta a história verdadeira. Não quem chegou com o barco andando. Sabe? Então é muito importante isso, sabe? Ter esse posicionamento. Legal. Acho que é isso. A gente aprendeu bastante aqui com você. Quem ainda não segue o Léo nas redes sociais pode seguir, que ele está sempre lá mostrando o dia a dia do Meia Boca. Também às vezes mostra algumas consultorias que ele fez, né? Acompanhar, quem quiser acompanhar ele. Quem quiser também ter consultorias com ele, volte e meia você abre, né? Se você quiser deixar para falar para o pessoal como faz. E é isso. Queria agradecer você aqui. O nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre onde montar o seu negocinho. Então, vai ser o Everton, um amigo meu também, que tem vários restaurantes de sucesso aqui em Curitiba. Ele vai falar um pouco mais como montar o seu negócio no lugar certo, com a alma, com identidade. Então, o próximo episódio a gente vai falar com o Everton. E eu queria te agradecer, Léo. Obrigado a vocês, a oportunidade aí. Meu Instagram é Leonardo, _ Macedo, @Nanica Brasil, @Meia Boca e @Mornes Brasil. É isso aí. Obrigado. Até a próxima. Valeu.